no século XXI. E o que é, afinal, o chamado novo ambientalismo? É o que vamos saber agora com um dos fundadores do Movimento Ecológico do Rio Grande do Sul, o ambientalista Augusto Carneiro, e também com o jornalista do site Ambiente Já, dedicado às causas ecológicas, Carlos Matsubara. Boa tarde, professor Carneiro. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Eu vou começar conversando aqui com o professor Augusto Carneiro. Professor, nós temos visto atualmente as grandes questões ambientais se avolumando, desmatamento na Amazônia cada vez maior, a questão do aquecimento global, todo mundo preocupado. Quer dizer, tivemos aqui no Rio Grande do Sul um movimento tão militante. Cadê o movimento ecológico? Bom, é uma tendência natural que esses movimentos voluntários, onde o pessoal não é remunerado, nem funcionário de nada, encontrem no seu caminho uma crise, né? Muita gente abandonou o trabalho por causa do envelhecimento, como a nossa Magda Renner. Tá? Ela foi uma das grandes líderes e hoje está doente, está velha também. E se bem que é mais moça do que eu, bastante. É coisa natural, mas houve então uma influência né, política muito grande também. Tem influência política. Aproveitando-se desse. Os tais socioambientalistas, eles já estavam dando a cara há muitos anos. Eles intervieram no movimento ecológico há muitos anos, há mais de 20, e procuraram se acomodar junto de nós. Alguns eram ex-comunistas, tá? Outros eu nem sei que são, de onde é que saíram. São os socioambientalistas. Eles estão influindo muito agora. E eles têm objetivos um pouco diferentes dos verdadeiros objetivos ecológicos. Quais seriam esses objetivos? Um principal é o seguinte: considerar o Brasil um país pequenininho, do tamanho da Holanda, porque a Holanda não pode tirar dos seus parques, desalojar os habitantes tradicionais de lá, porque é um país muito pequeno, não tem onde botar. Mas o Brasil é um país grande, poderia esvaziar os parques de pessoas, porque os parques são uma necessidade. Eu queria depois falar sobre o que é parque nacional. Mas os habitantes, eles são defendidos pelos socioambientalistas, que querem que os habitantes não saiam do parque. Tá? É objetivo. Tá? Tem vários líderes chamados ecologistas, como uma moça Santilli, um outro Santilli que talvez seja marido dela, o Capobianco, e parece que até o ministro também. Eu quero conversar um pouquinho com o Carlos. É bom que a gente possa trazer essa visão, vamos dizer, né, desse momento aqui, quer dizer, essa fotografia do momento. Nós temos aqui um jornalista que trabalha num site, numa agência de notícias da ecologia. Eu queria que tu fizesse uma avaliação, Carlos. O que tu vês hoje? Eu te pergunto pelo seguinte: durante metade, praticamente, do século XX, as grandes questões que envolviam muitas vezes a juventude era dizer respeito à questão, vamos dizer assim, de esquerda-direita, né, que era a Guerra Fria, enfim. Quando caiu o muro e ficou-se assim meio sem, vamos dizer, ideologias no mundo, se achava que a juventude ia assumir a bandeira da ecologia. Parece que não foi bem isso que aconteceu, ou foi? Bom, boa tarde, né, primeiramente, e antes de mais nada também eu queria dizer que é um grande orgulho e uma honra estar aqui no programa com Carneiro, uma figura histórica. Sempre é, né? verdade, Quem conhece, para todos nós, quem conhece sabe que não há nenhum exagero no que eu estou falando aqui. O Carneiro, ele tem uma figura histórica realmente do movimento ambientalista brasileiro. E sobre a tua pergunta, Helena, eu acho que assim, há uma mobilização sim da juventude, talvez não ideal, que os jovens hoje têm interesses muito difusos, assim, mas há sim uma consciência maior com relação ao que eu penso no passado, né? Não vou dizer assim qual atuação era melhor, se era melhor agora, se é melhor agora ou antes, mas eu vejo que há um aumento da consciência de modo geral. Claro que com isso vem muito assim de modismo também. Muitas empresas acabam indo por esse caminho, assim, por achar que é um nicho de mercado, um filão para explorar,
aquela coisa do marketing verde, né? Ah, pois é. Mas, e com relação, é um grande problema hoje. Mas com relação às ONGs, assim, eu não, obviamente não vivi nesse tempo, né, do Carneiro, enfim. Mas eu tive uma experiência de participar na elaboração de um livro, que é o Pioneiros de Ecologia, que conta a história desse movimento aqui no Rio Grande do Sul. E assim conheci o Carneiro, conheci o Lutzenberger, enfim, e outras pessoas, né? E hoje eu vejo que as ONGs, existe um número maior de ONGs, né, do que antigamente. E essas ONGs, elas meio que se dividem, assim, por áreas de atuação, né? Algumas ficam mais focadas na educação ambiental, outras vão mais para a questão da fauna e flora mesmo, né, propriamente dita. Outras têm uma atuação mais, assim, política, sabe? Com ações na justiça, elaborando estudos. Outras ONGs, acho que até não tanto no Rio Grande do Sul, mas mais para São Paulo, Rio, elas atuam assim com projetos práticos de conservação da natureza, até adquirindo áreas, enfim, criando reservas. Então é uma divisão assim de atuação das ONGs. Tu consideras, então, porque hoje se fala no novo ambientalismo, tu consideras que o novo ambientalismo seja exatamente essa subdivisão, vamos dizer assim, de grupos trabalhando cada um numa área? Seria mais ou menos isso? Eu acho que sim, não vou entrar no mérito se é melhor ou não. Entendeu? Sim, mas mas isso seria o novo ambientalismo. E agora? E também, assim, uma maior profissionalização. Muitas ONGs, elas trabalham com profissionais hoje em dia. O assessor de imprensa é profissional, o biólogo é profissional. Claro que a maioria ainda carece de recursos e trabalha na base do voluntariado, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, até onde eu sei, acho que só uma ONG ou duas que trabalham mais assim profissionalmente. Isso é interessante de saber. Na época do início do movimento ecológico, todos vocês eram voluntários, professor? Absolutamente. Absolutamente. Todos. Porque hoje eu estou falando com o Carlos ali, ele está falando sobre a atual profissionalização das ONGs ambientalistas. E há quem critique isso e diga que os ambientalistas, os ecologistas, teriam capitulado perante o mercado. O senhor concorda com isso? Como é que o senhor vê esse novo ambientalismo? Não, com o crescimento da educação ambiental, isso é um resultado, não é? Pode surgir ONGs profissionais, não é? Mas paralelo sempre deve haver as ONGs dos voluntários. Para isso, nós temos em Porto Alegre a HPAM e Amigos da Terra, né, que são voluntários. E o profissionalismo é mais ligado a atividades econômicas também, tá? E é uma coisa que não prejudica, que aumenta. Eu acho que aumenta e não diminui, tá? Mas é preciso que os voluntários também estejam atuando. Agora, professor, com essa militância forte que nós tivemos aqui, nós temos a figura emblemática do Lutzenberger, a sua figura que é emblemática também. Parece que nós não conseguimos, de alguma maneira, como movimento ecológico, mobilizar, né, aqueles que decidem para poder fazer um meio de produção, vamos dizer assim, mais sustentável. Por que não se conseguiu chegar aonde quem decide? O que faltou? Porque essas pessoas que decidem devem carregar dentro do seu pensamento, dentro do seu coração, uma simpatia, uma necessidade também de apoiar a ecologia. É só olhar para o lado e ver que o rio que está cada dia mais podre, não há dificuldade de purificar a água, olhar para o lado e ver o desmatamento da Mata Atlântica da Amazônia, porque desmatamento da Amazônia vai levando para o fim da Amazônia. Daqui uns anos nós vamos ter um pouquinho só das árvores amazônicas. E contra o fogo, tudo isso. Isso é uma coisa que todo mundo devia ver. Agora, um profissional de um ministério ou de uma secretaria, não sendo ecologista, a tendência dele é ser meio indiferente. Não vai ao fundo.
Pois é, uma coisa, Carlos, tu que trabalhas, porque normalmente nós jornalistas muitas vezes temos acesso a informações privilegiadas. Tu, como trabalhas na área, deve receber muita informação relativa a isso. E uma coisa assim, que chama atenção, apesar de tantas campanhas e sempre se ter espaço para falar, não digo, vamos dizer, na grande imprensa, mas quem tiver interessado em saber mais a respeito, vai atrás. Como é que as pessoas ainda dissociam, vamos dizer assim, a sua maneira de viver da produção daquilo que elas consomem? Quer dizer, o que falta, então, no caso, por exemplo, dos jornalistas que trabalham com ecologia, e se juntar com os ecologistas para aumentar essa consciência no sentido da educação ambiental? Olha, eu acho que a grande questão é mudar a pessoa, assim, sabe? Porque se fala muito, vamos salvar o planeta, né? Vamos salvar os pandas, vamos salvar os golfinhos na Austrália, mas e aqui, né? De repente, aqui pessoas, o ratão do banhado está morrendo, digo, né? As pessoas, como o Carneiro falou, sejam ambientalistas, jornalistas ou quem decide, são pessoas, são seres humanos. E elas aqui têm que ter uma mudança no seu pensamento, né? Talvez hoje essas pessoas não seja mais possível. Mas, importante aí entra a questão da educação ambiental, vamos dizer assim, aproximar isso das novas gerações, né? Eu acho que isso está mudando, né? Hoje, uma criança tem uma consciência muito maior do que eu, né? Agora, a questão da consciência, né? Que hoje vem crescendo, naturalmente. Mas, assim, tu que recebes essas informações que eu te falo, que muitas vezes são de ponta, tu acreditas, por exemplo, eu vejo assim, muita gente querendo ajudar, querendo fazer ações para poder diminuir, vamos dizer assim, o comprometimento, fazer as coisas de uma maneira mais sustentável, e muitas vezes não tem os meios de fazer isso. Tu acha que existe uma preocupação em desenvolver meios de ensinar as pessoas, ou de mobilizar as pessoas para fazerem mutirões, para realmente diminuir o consumo, por exemplo, de gás, de luz, de combustível, consumir menos, enfim? Existem ações assim, pontuais, bons exemplos em todos os cantos do país, aqui em Porto Alegre também. Né? E uma saída assim, para quem quer se engajar, quem quer trabalhar pela causa, não vou dizer pela causa, né? Mas pela vida, porque a questão ambiental é saúde, é qualidade de vida. De repente, se filiar a alguma ONG, procurar alguma ONG e fazer um trabalho voluntário, né? Seja mais próximo da aptidão dela. Se ela é mais voltada para a educação, por que não se capacitar e desenvolver uma atividade de educação ambiental? Ou uma bióloga, ou um engenheiro, um jornalista, enfim. Então, essa é uma saída, procurar entidades que eu tenho certeza que vão estar de braços abertos. Não só ficar reclamando, mas arregaçar a manga, né? Isso é verdade, isso é verdade. Professor, o senhor queria falar dos parques nacionais, né? A gente sabe que o lema do movimento ecológico é pensar globalmente e agir localmente. Se o senhor estivesse começando, vamos dizer assim, um trabalho voluntário hoje na área da ecologia, de preservação do meio ambiente, o senhor ia começar por onde? Pelos parques nacionais? Em 2 lugares. Primeiro, pelos parques nacionais, ensinando ao povo que o valor do Parque Nacional. O Parque Nacional é sinônimo de futuro, porque na hora que nós tivermos destruído tudo, é a única semente que está ali, onde poderá se refugiar alguns animais silvestres e a vegetação original. Fora dali não vai ter mais nada daqui a uns anos, tá? Bom, então ele é sinônimo de futuro e tem que ser limpado de gente. E tem lugar bastante nesse Brasil grande para desalojar aqueles populacionais ali. Agora, tu tinhas perguntado... Se o senhor fosse começar hoje, nós falávamos hoje que as pessoas deveriam se engajar na lixo, por exemplo. Do lixo. É a maior necessidade para os habitantes das cidades. Por que se faz limpeza de rio com coletividades, com alunos de colégios? Repetidamente. Em vez de ter menos lixo na segunda vez, vai ter mais. Ora, a coisa anda mal entre o povo. Agora, o povo está mais para ver novela do que outra coisa, porque a imprensa e a televisão trazem todos os dias exemplos da questão do lixo.
Mas acontece que a questão do lixo é uma das mais importantes. Mas é que o senhor vê, a questão do lixo envolve, por exemplo, as embalagens. Quem decide isso são as grandes indústrias, Sim, as grandes empresas que ganham dinheiro com isso, porque estão comprando de outra lá que está produzindo. Quer dizer, aí a pessoa vai fazer a sua compra, não tem outra maneira. Mas vai lá e tem a embalagem. Uma lata de lixo, mas aí um lugar tem uma para fazer o opção que é destino. não usar aquela sacola que é fornecida pelo supermercado, comprar uma, Mas que geralmente essa que é vendida na prateleira, ela é feita de material reciclado. Isso seria uma alternativa. Buscar um material reciclado ao invés de usar aquela que é nova, que é feita só para aquilo. Tinha uma época que era tão legal que a gente ia nos supermercados e tinham cereais, por exemplo, erva mate, coisas para se comprar granel. Isso não seria uma boa iniciativa, professor? Voltar a ter arroz, feijão, lentilha, erva mate, açúcar a granel? Isso? Até a pessoa sim. levaria, vamos dizer, o seu próprio pote? Mas nessa questão do desperdício de mercadoria, do lixo, que resulta em lixo, é onde o povo devia pensar primeiro, porque não exige dedicação nenhuma, exige até dentro de casa para a casa dele ficar até mais bonita. E a rua dele também fica mais bonita, tá? Porque ele devia ter preocupação até na própria rua. Como é que se deveria em casa trabalhar o lixo, então? Separar com perfeição, ou melhor, gradativamente ele vai aprendendo. Inicialmente, amanhã mesmo vou separar as latas. Esses dias eu vi umas latas jogadas num container de rua. Lá embaixo, aquelas latas vão ser perdidas, porque vem a caliça em cima e a lata desaparece. É preferível, lata sim, é preferível botar numa calçada, porque daqui a pouco passa o recolhedor. O alumínio é o ouro branco da reciclagem, né? Hoje se sabe disso. E outros tipos de catações, de separações, não são trabalhosas, dá para o catador, dá para recolhimento, bem separado, e procurar aprender a separar. E condenar sempre o despejo de lixo. E saber para onde vai também. Isso Por que aumenta nos rios e não diminui, não obstante as campanhas? Carlos falou, pode repetir, por favor, Carlos. E também é importante sempre tentar descobrir ou saber para onde que vai isso. Porque às vezes a pessoa separa em casa, tudo bonitinho, mas para onde que vai? A gente sabe que isso vai... Tem 3 formas, basicamente. O aterro, que seria o mais adequado, né? Um aterro sanitário, para os corpos d'água, né? Ou para o meio da rua, que vai acabar parando numa água. Então, por exemplo, o lixo todo de Porto Alegre, da região metropolitana, vai para um aterro, basicamente, né? Que já está com a sua vida útil esgotada. Então, tem que se além um pouco disso. E essa questão do cidadão ter essa consciência de separar o lixo, tudo é importantíssimo. Mas para mim, acho mais importante desenvolver uma consciência nas pessoas do papel mais fundamental delas, que é realmente pressionar as autoridades. Cobrar as autoridades, sejam municipais, estadual ou federal, que elas façam a parte dela também. Né? Não fique só das costas do cidadão. A pessoa tem que fazer assim, tem que fazer assado. Ela tem que cobrar das autoridades para que elas respeitem as leis. Porque leis o Brasil tem. Possivelmente sejam as melhores do mundo. Então elas têm que cumprir essa lei. Isso digo referente ao quê? A instalação de fábricas, a poluição, a análise de que tipo de poluição, que tipo de empreendimento vai ter na sua cidade. Porque as pessoas têm que saber que meio ambiente, ela é também uma escolha de vida. Né? Que tipo de cidade a gente vai querer morar, viver? Se é que vai sobrar a cidade, né, Carlos? Porque planeta, a gente está falando de espécies que estão em extinção. Daqui a pouco nós também, como humanos, começa a acabar a raça do panda, do leão, do mico-leão, sempre vai sobrar um ser humano para fazer tudo de novo. Para começar tudo de novo. A gente espera que sim, né? Professor, que rumos o senhor acha, então, que o movimento ambientalista vai tomar? Qual deveria tomar? O senhor acha que ele tem, vamos dizer, sido satisfatório? Ora, para o crescimento do mundo, que é crescimento populacional, crescimento industrial, tudo isso, não há uma corrida paralela. O movimento ecologista cresce, mas não na mesma medida em que cresce o chamado capitalismo, industrialismo, essas coisas todas. Eles crescem fazendo o mal, tá? Porque algumas empresas já procuram uma solução meio esverdeada. Essa solução geralmente também tem base no dinheiro, porque dá lucro conservar a natureza.
Dá lucro reaproveitar os alumínios, não botar nenhum fora. Tudo isso dá lucro para as empresas. Então, elas estão... Tá muita gente, mas eu não sei, cada vez está pior a situação. É o crescimento muito rápido desse capitalismo. É exemplo o Brasil, a China e a Índia, esses 3 grandes países que entraram no industrialismo recentemente. E por um lado, eles destroem, e por outro lado, aumenta a reciclagem. Tá? Mas essa reciclagem tem que ser muito incentivada. Todo mundo tem que pensar em ajudar os recicladores. Tá? É uma necessidade separar o lixo. Separar bem, gradativamente. Ninguém vai se convencer que pode separar bem no primeiro dia. Não, no primeiro ele separa as latas, depois vai separando outras coisas, e até a matéria orgânica. Ela é aproveitada como composto, bem separada, não tendo nada misturado. A gente bota até numa praça atrás das árvores, dá para botar um pouco de matéria orgânica pura. Ela desaparece. Eu vi num local que havia muitos, não é container, latas assim para recepção, um lugar mais ou menos bem cuidado, que os caras que botavam, e tudo mato a roda, e os caras que tomavam chimarrão, em vez de botar a erva de chimarrão nas árvores, atrás ali, só levantar, botavam no latão. Era uma mistura braba. Porque as pessoas têm a noção de que é lixo, que erva mate utilizada que erva mate é lixo. Né? Então, eu bota digo no erva lixo, mate, lixo no lixo. Toda laranja também. Mas isso aí tem um lado positivo, quer dizer, se fez tanta campanha de bote o lixo no lixo, quer dizer, usou, acha que não serve para nada, pessoas e são começar burras, a mudar né? isso. As pessoas são burras, não saber o que é matéria orgânica e o que é matéria morta e inerte, como o ferro e o alumínio. Não, mas isso eu acho que é ignorância, não seria, professor? É ignorar. Todos nós ignoramos coisas que nós temos que começar a deixar de ignorar. A eles qual é o estado da novela de amanhã, eles sabem. Quem sabe os ecologistas começariam a fazer pressão para botar também, vamos dizer, educação ambiental nas novelas. Poderia ser uma boa ideia. Já houve. Já houve em algumas novelas. Tem coisas que não dá para lutar contra, uma feita então uns 20 vamos anos atrás era toda ecológica. Não me lembro o nome. Já houve. Mas o povo tem que aprender, nem que seja a força. Para a gente encerrar, Carlos, quem quiser mais informações pode acessar o site Ambiente Já, vocês dão dicas, inclusive sobre a situação de separação de lixo, aproveitamento de material orgânico? Nós, propriamente, não trabalhamos assim com atividades de educação ambiental, né? Cursos, essas coisas. Nós somos jornalistas reunidos que trabalhamos com informação ambiental. Isso por meio de uma agência de notícias, cujo endereço é o www.ambienteja.com.br. Mas, claro que pode nos procurar e a gente vai sempre encaminhar, como a gente sempre faz, para uma ONG, para um ambientalista que a gente conhece, o Carneiro é um e outros tantos que tem aqui em Porto Alegre, né? Então, tá certo, vou pedir para tu repetires o site. É www.ambienteja, tudo junto, ambienteja.com.br. E uma curiosidade desse site, esse trabalho nosso, é todo desenvolvido assim, por uma equipe que era cada um num canto, não só do Rio Grande do Sul, mas... É virtual, não tem uma redação, cada um trabalha... Já tivemos redação, hoje não mais. Que maravilha, então, isso também é ecológico, né? Quer dizer, que uma das coisas que mais polui é exatamente esse deslocamento por meio de transporte, né? Seja automóvel ou até transporte coletivo, quer dizer, quanto mais as pessoas não se movimentarem muito, menos comprometimento, né? Sustentável. Eu quero agradecer muitíssimo aqui a sua presença. Obrigada, professor Augusto Carneiro, ambientalista aqui, que tem toda essa história, né, junto com ele. Obrigada, professor, pela presença. Quero agradecer também ao jornalista do site Ambiente Já, Carlos Matsubara.
E quero agradecer a todos que estiveram nos acompanhando no Contraplano de hoje, que fica então por aqui. Nós voltamos amanhã para falar sobre jornalismo ético, um dos temas que estão sendo discutidos no Fórum de Debates, as perguntas que não calam, promovido pela Associação Rio Grandense de Imprensa. Você fica agora com as atrações de Estação Cultura. Uma boa tarde, até amanhã.